Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas, e vamos ver o que temos para a aula de hoje. Aula de número 35, o objeto de conhecimento, análise de gráficos divulgado pela mídia, elementos que podem induzir a erro de leitura ou de interpretação. E no detalhamento, análise de gráficos divulgado pela mídia, elementos que podem induzir a erro de leitura ou interpretação. Tudo bem? Então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, vamos falar sobre gráficos. Os gráficos desempenham um papel fundamental na visualização de dados dentro da estatística. Eles facilitam a identificação de tendências, comparações, classificações e outras análises importantes para a interpretação de dados. Existem vários tipos de gráficos disponíveis, cada um com um modelo distinto que oferece uma variedade de informações para enriquecer os relatórios estatísticos. Quais são os elementos de um gráfico? O título é o nome, geralmente apresentado em cima do gráfico, que serve para contextualizar e dar significados aos dados que são presentes na sequência. Então, o título, ele geralmente vem em cima do gráfico e ele vai, nos nortear nessa leitura, nessa interpretação. Um outro elemento importante é a fonte. Fonte informa de onde aqueles dados foram extraídos, dá os créditos ao autor do gráfico, não é um elemento obrigatório de todo o gráfico, mas serve para passar autoridade e geralmente está presente em relatórios profissionais ou em trabalhos acadêmicos. Então, a fonte, ela dá garantia que você não está inventando aqueles dados, tudo bem? Então, e sem contar que dá crédito para quem teve o trabalho de colher e de criar o gráfico. Um outro elemento importante são os números. São os dados em si. Dependendo do gráfico, os números podem apresentar diferentes unidades de medida expressas em tempo ou em quantidade. Então, os números em si, do gráfico, vai variar de acordo com a pesquisa, mas eles vão poder ser expressos em tempo, em quantidade, em escalas, tudo bem? Um outro elemento também muito importante são as legendas. As legendas são informações adicionais que servem para auxiliar na leitura do gráfico. É comum utilizar símbolos com cores para diferenciar informações. Tudo bem? Então, as legendas, elas nos guiam na hora lá da leitura do gráfico. Um exemplo aqui, ao meu lado, nós temos esse gráfico. Produção agrícola de mandioca no Brasil por região na safra de 2017. Então, nós temos aqui, embaixo, nós temos as regiões do Brasil, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Aqui, na vertical, nós temos a quantidade de tonelada produzida, no ano de 2017, e o que foi produzido em cada uma das regiões. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo. Aqui em cima está o nosso título, tudo certo? E embaixo está aqui a fonte, que é do IBGE, tudo certo? Então, esse aqui é um exemplo de gráfico, mas só que nós vamos trabalhar outros gráficos também agora. Acompanhe comigo na tela. Vamos falar do histograma. O histograma, eles são gráficos bastante usados na estatística para entender melhor os dados que estamos analisando. No histograma, as informações são representadas por colunas verticais, todas juntinhas, sem espaço entre elas. Representa a distribuição de frequência de uma variável contínua em intervalo. Vamos só grifar uma palavra muito importante aqui para quando a gente estiver analisando os histogramas. As colunas, elas devem estar juntinhas, tudo bem? As colunas sempre vão estar juntas,
nos histogramas, as colunas vão estar juntas. E por que que elas ficam juntas, professor? Elas ficam juntas porque elas representam frequências, uma variável, né, contínua. Ou seja, eu vou estar trabalhando com intervalos. Por isso o histograma ele sempre vai ter colunas juntinhas. Tudo bem? Então, observe aqui comigo nesse exemplo. Olha o título do nosso gráfico, né, do nosso histograma. Altura dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, eu como leitor desse gráfico, eu já sei que eu vou estar trabalhando com altura. Tudo certo? Aqui nós temos a frequência absoluta, que nada mais é do que o número de alunos em cada uma dos intervalos. Lembra lá que pela definição de histograma, a gente vai estar trabalhando com intervalos? Pois é, aqui ó, na base de cada coluna, eu vou ter um intervalo. Por exemplo, aqui vai dos alunos que têm entre 1,30 e 1,40. Nessa segunda coluna, nós temos alunos que vão de 1,40 a 1,50. Na terceira, de 1,50 a 1,60. Na quarta, de 1,60 a 1,70. Da quinta, de 1,70 a 1,80 e de 1,80 a 1,90. É importante a gente lembrar o seguinte, eu tenho 3 alunos aqui, ó, na primeira coluna, eu tenho 3 alunos, tá vendo aqui? Que a altura da coluna é exatamente a quantidade da frequência absoluta. Então eu tenho 3 alunos que estão com uma altura entre 1,3 e 1,4, ou seja, entre 1,30 e 1,40. Ou seja, eu posso ter um aluno com altura de 1,33, eu posso ter um aluno com altura de 1,37 e posso ter o aluno com altura de 1,39, por exemplo. Então, eu tenho 3 alunos aqui, essa é a informação, tudo bem? Diferente do gráfico de colunas, que a coluna é total aqui e ela representa um só elemento, uma só variável. Tudo certo? Então, no histograma, a gente vai estar sempre trabalhando com intervalos. Então, o que é que eu consigo observar na primeira leitura? Que entre 1,30 e 1,40, eu vou ter 3 alunos. A altura deles, eu não sei precisamente, mas eu sei que elas estão variando entre 1,30 e 1,40. Por exemplo, entre 1,40 e 1,50. Então, tá aqui, ó. Eu tenho 4 alunos. Entre 1,50 e 1,60, eu vou ter aqui 5 alunos. Entre 1,60 e 1,70, eu vou ter 7 alunos. Entre 1,70 e 1,80, eu vou ter aqui 4 alunos. Tudo bem? E entre 1,80 e 1,90, nós vamos ter aqui 2 alunos. Então, esse gráfico ele é bem tranquilo nesse ponto, né? Eu consigo observar bem, consigo ver os intervalos aqui, sei que nesses intervalos, eu não consigo precisar quantas pessoas tem, né? A altura, por exemplo, de 1,33. Pode ter e não ter, mas eu sei que vou ter 3 pessoas que a altura vai variar entre 1,30 e 1,40. Tudo bem? Um outro exemplo. Aqui nós temos um exemplo do preço da gasolina. Novamente, ó, o título. E olha que esse título aqui ele nos guia até o mês e o ano, né, onde foi extraído esses dados. Aqui o histograma, né, as colunas novamente estão bem juntinhas. E aí nós conseguimos analisar cada momento, né? Aqui nós temos os intervalos e aqui as colunas. Tudo bem? Então, dependendo da escala do gráfico, nós podemos ter, né, os histogramas aqui sendo bem trabalhado a partir das suas frequências. Gráfico de radar ou gráfico de teia. O gráfico em rede tem um formato que lembra uma teia de aranha ou uma tela de radar. Para cada variável a ser analisada,
deve existir um eixo radial, no qual será o seu valor medido. Todos os valores devem ser representados numa mesma escala, útil para comparar múltiplas categorias em várias dimensões. Então aqui, ó, no gráfico de teia, né, é importante a gente lembrar o seguinte: ele vai lembrar uma teia de aranha, né, ou um radar, se você já viu um radar de um avião, né, quando a gente vê nos filmes. E é importante lembrar que cada um vai ter um eixo radial, tá bom? Cada uma vai ter um eixo radial. E aí, esse valor, e todos os valores vão ter que estar na mesma escala, porque senão, né, a teia vai ficar descompassada. E qual é a grande vantagem de se ter um gráfico de teia? É que eu consigo, né, comparar várias categorias, né? Então, num gráfico de teia, eu consigo observar várias categorias no mesmo momento, no mesmo espaço. Tudo bem? Então, observe comigo aqui na tela. Por exemplo, nós temos aqui um gráfico que fala sobre a preferência dos estilos musicais dos alunos. Então, aqui, ó, apesar que esse gráfico não apresenta uma legenda, então isso aqui pode me induzir a um erro de leitura, que é um dos detalhamentos da nossa aula. Por exemplo, aqui eu tenho um estilo musical, né? Provavelmente deve ser pagode, porque a maioria gosta. Então aqui, ó, nós temos cada eixo desse, 1, 2, 3, 4 e 5, ele representa um estilo musical. E esses pontos aqui, ó, o ponto 1, esse outro ponto, se eu observar aqui, ó, eu vou ter esse eixo. Esse é o eixo que fala lá na definição. Então, esse eixo, ele representa o ponto aonde, né, a quantidade de alunos que gostam do estilo musical 2. O que que eu consigo observar? Para cada teia dessa, para cada linha dessa, eu vou ter uma frequência. Então, a primeira, 0, a segunda, 10, a terceira, 20, 30, 40 e 50. Então, eu consigo observar aqui, ó, por exemplo, no 2, que a quantidade de pessoas que gostam do segundo estilo musical, né, é um valor que está entre 30 e 40. Tudo bem? Então, é um valor que está entre 30 e 40. Então, esse aqui seria um estilo, né, a frequência do segundo estilo musical. Por exemplo, a frequência do terceiro estilo musical aqui, ó, os valores estão variando entre 20 e 30. Então, se eu pegar aqui a escalazinha aqui, ó, tudo bem? O eixo, então, é um valor que vai estar variando entre 20 e 30. Então, aqui eu posso afirmar isso. Esse tipo de gráfico, né, para quem joga videogame, ele aparece muito. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um comparativo de 3 jogadores. O Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e o nosso querido Neymar Júnior. Certo? Observe que aqui, ó, o nosso gráfico, o gráfico de cada um deles, eu consigo observar várias variáveis. Por exemplo, a variável agilidade, o equilíbrio, salto, reações, energia e força. Tudo bem? Eu consigo analisar no mesmo gráfico todas essas variáveis. E aqui, ó, eu ainda consigo comparar de maneira bem rápida com os demais. Por exemplo, aqui do Neymar e o Cristiano Ronaldo. Tudo bem? E observe que nesse gráfico de teia, a comparação ela é muito rápida. Por exemplo, olhando para o gráfico do Lionel Messi, qual é a variável que ele é melhor, a melhor variável dele? Ó, eu tenho a agilidade com 91 e o equilíbrio com 95. Então, a melhor habilidade do Lionel Messi está no equilíbrio aqui, ó. Tudo bem? Qual é a pior? A pior, né? Nós temos aqui a força. Só fazendo um adendo aqui, ó, que eu não observei que a reação tem a mesma frequência
do equilíbrio. Então, são as duas maiores, né? E a menor é a força, que chega a ser de 50, né? 59%. Já o Neymar, a agilidade dele, ela chega a 94%. Tudo bem? Essa é a melhor habilidade do Neymar. Já comparado com o Messi, a reação, ó, é de 94 e o Messi é de 95. Então, bem próximo. Tudo bem? E qual é a mais fraca dele, né? A habilidade que ele tem é menor, também, assim como o Messi, é a força. Mas ela ainda chega a ser menor do que a do Messi, que é de 49 para o Neymar e a do Messi é 59. Já o Cristiano Ronaldo, ele tem como as suas principais, né, habilidades as reações e os saltos, né? Aqui o Cristiano Ronaldo tem de 95% no salto e nas reações. Já aqui ele é mais fraco, né? A habilidade mais fraca dele aqui seria o equilíbrio. Tudo bem? Então, observe que o gráfico de teia, ele não é um tipo de gráfico que não aparece no nosso dia a dia, né? Ele também está presente dependendo de como eu quero comparar, né? Quantas variáveis eu quero comparar de uma única vez. Então, o gráfico de teia, ele tem essa vantagem, que eu consigo comparar várias variáveis de uma única vez, né? A visualização é muito boa. Tudo bem? Então, vamos agora ao gráfico de mapas. Gráficos de mapas, também conhecido como mapas temáticos ou cartogramas, são representações visuais de dados geográficos em um mapa. Eles associam informações, estatística ou outras variáveis a regiões geográficas específicas, como países, estados, cidades ou outras áreas delimitadas. Então, esse é um tipo de gráfico, né, que nos nossos telejornais aparece quase todo dia quando a gente está falando sobre a previsão do tempo. Então, é esse tipo de gráfico aqui. Essas informações são geralmente representadas por cores, símbolos ou padrões, tornando mais fácil visualizar padrões espaciais ou tendências em um contexto geográfico. Então, se eu observar esse gráfico aqui, né, o que nós temos? Nós temos o gráfico do Brasil. Nós temos o gráfico do Brasil aqui, certo? E aí, a nossa pesquisa, ela falou sobre o quê? Olha o título do gráfico. Taxa de advogados por 1.000 habitantes, né? E aí ele fala aqui, ó, ele te dá outras informações, ó, o quantitativo de advogados e a taxa de advogados por 1.000 habitantes. Então, aqui observando bem agora, observe o seguinte, que a escala aqui, né, ela vai mudando de acordo, né, com a taxa de advogados por 1.000 habitantes, certo? Se eu observar aqui o Amazonas, ó, a cor dele é uma cor assim mais rosada, salmão. Então ela vai estar aqui, ó, né, entre 4 e 3 advogados por 1.000 habitantes. E o Pará, né, que é aqui ao lado, ó, a cor dele é a mais clarinha, né? Pará, o Maranhão. O número de advogados por 1.000 habitantes é menor do que 3. Então, em um gráfico tipo de mapa, a visualização ela tem essa vantagem por cores, né? Só de observar a cor, eu consigo ter uma visualização bem interessante. Tudo bem? Por exemplo, aqui, ó, o estado que é mais escuro, né? A região que é mais escura aqui, Brasília, né? Então, por quê? O Distrito Federal, o número de advogados por 1.000 habitantes é maior do que 15. Então, aqui, ó, Brasília seria um estado que teria o maior número de advogados por 1.000 habitantes. Esse tipo de gráfico apareceu também muito no período do Covid, né?
período triste da nossa história, mas ainda está muito vivo no nosso dia a dia. Temos aqui, ó, o mapa do Brasil e o número de mortes por estado. E aqui, nesse gráfico, a gente ainda tem um comparativo do Brasil e por região, né? Por exemplo, aqui a região norte, nós tínhamos aqui o maior número de mortes. A gente estava acima da média do Brasil. Só que, olhando aqui mais detalhado, olha o título, né? Mortes por milhão de Covid no Brasil. E aqui o período que isso foi extraído, né? Dia 11 de março de 2021. A quantidade de mortes no Brasil e aqui a quantidade por milhão. Tudo bem? Só que nós queremos falar do mapa, né? Então, ó, se eu observar aqui o mapa do Brasil, na época do Covid, né? Exatamente naquela época, a cor do Amazonas era uma cor roxa. Tudo bem? E aí, o que é que a escala, a legenda nos oferecia como informação? É que o número de mortes por milhão de habitantes era em torno de 2.677 naquela data. E aqui, ó, se eu observar, cada estado tem uma cor, né? E aí eu posso ter os parâmetros. Por exemplo, aqui na Bahia, o número de mortes era de 865, né? Já o Rio de Janeiro, com a cor mais escura aqui, ó, Rio de Janeiro, ele tinha uma cor rosinha, assim como também no Mato Grosso. Porém, o que diferenciava é que eles estavam próximos na escala, mas a intensidade das cores, né, eram bem próximo, mas os números são diferentes. Eram quase 200 mortes a mais aqui do Rio de Janeiro com o Mato Grosso. Tudo bem? Vamos falar agora sobre o pictograma. Um pictograma gráfico é uma representação visual de dados que utiliza ícones ou símbolos para mostrar canções ou estatísticas. Cada ícone ou símbolo no gráfico representa uma certa quantidade. Então aqui, ó, provavelmente essa pesquisa aqui foi feita, né, com os alunos de uma escola, perguntando quantos ônibus eles pegam para ir para a escola. Tudo certo? E se eu observar, cada ônibus desse equivale a 5 alunos. Então aqui, ó, quantos alunos não pegavam nenhum ônibus? Um ônibus completo, 10. Né? 5 mais 5, 10. 3 ônibus, 15. 3 ônibusinho aqui, então um total de 15 alunos pegavam um ônibus. Quantos alunos pegavam 2 transportes, né? 10. E quantos alunos pegavam 3? Apenas 5. Tudo bem? Esse tipo de gráfico ele é muito comum, porque ele facilita muito a visualização. Mas eu tenho que tomar cuidado sempre com a legenda, né? Aqui é o nosso título. E a legenda, ela oferece uma informação muito importante. Por quê? Através da legenda, eu consigo determinar o número a frequência absoluta em cada uma dessas variáveis aqui, não? Então aqui eu tenho a distribuição de idades por sexo. Então aqui, ó, 13, 14, 15, 16 e 17 alunos. E aí, ó, cada figurinha completa dessa, eu tenho 4 rapazes. Então, quantos alunos têm 14 anos? Quantos rapazes? Então, 4 mais 4. Então, seriam 8 rapazes e cada figurinha completa, 4 moças. Então, aqui eu teria 4 moças. Se eu observar, aqui está cortado, ó. Tá vendo? Não está completa essa imagem. Então, significa que são apenas 2. Então, quantos alunos têm 14 anos? 8 rapazes e 6 moças. Tudo certo? Então, esse é o tipo do gráfico tipo
pictograma. Ele vai apresentar as frequências como sendo uma imagem, tá bom? Ó, só para findar aqui, 16 anos, são 3 figuras completas de rapazes. Então, 3 vezes 4 são 12 rapazes e 2 figuras completas de moça. Então, 4 mais 4, 8. 8 mais 12, essa frequência aqui seria 20. Tudo bem? Vamos falar aqui sobre mais um modelo agora de gráfico, que são os infográficos. Eles são uma mistura de texto com imagem, desenhos, outros elementos visuais, tudo junto para transmitir informações de um jeito mais interessante. Muitas vezes, essas imagens têm gráficos de vários tipos para explicar um assunto. O interessante do infográfico é que ele é mais atraente do que apenas um texto ou um gráfico sozinho. É por isso que vocês podem ver muitos infográficos em notícias, livros escolares e até em anúncios na internet. Eles são muito úteis para explicar coisas de um jeito mais fácil de entender e mais divertido de se ver. Tudo bem? Então, aqui, ó, o infográfico ele consegue resumir várias informações em uma única imagem, né? Geralmente em uma única imagem. Por exemplo, nós temos aqui um gráfico, um infográfico da Operação Verde Brasil 2, né? Aqui nós temos o balanço final da operação. Então, aqui esses 2 elementos são o título, então já norteou, né, o que se fala sobre essa imagem. E o que é que nós falamos aqui nessa imagem, né? Essa Operação Verde Brasil, ela é uma operação de várias polícias, o Exército, Marinha, IBAMA, e aí ele traz esse compilado em uma só imagem. Por exemplo, aqui ele fala de apreensões, então fala de quantas embarcações foram apreendidas, de quantos veículos, né, foram apreendidos, da quantidade de drogas e a quantidade de madeira. Então, nessa imagem ele já traz aqui que 2.131 embarcações foram apreendidas, que 751 quilos de drogas foram apreendidos, certo? Também ele traz outra informação, como o número de prisões, né, em flagrantes, que é em torno de 335 prisões, né? Como essas operações ela tem várias parcerias, também aqui, ó, ele mostra o número de equipamentos que foram destruídos ou inutilizados. Por exemplo, quando tem operações no garimpo, né? Eles não têm como levar os maquinários, eles destroem, né? Eles deixam inutilizados. Então, aqui essa informação foi de 843, né? Durante essa operação. E aqui ele também traz informações sobre multas aplicadas, quantos os valores dessas infrações, né? Quanto que o Estado deve receber, valor total, e as ações desenvolvidas, que foram inspeções, patrulhamentos terrestres e navais, vistorias, revistas, que é em torno de 105.137, é o 135, tudo bem? Então, essas foram as ações, e aqui também traz até os focos de incêndio, né? 16.435 focos de incêndios. Tudo bem? Então, esses são os infográficos. Eles trazem diversas informações em uma única imagem. Tudo certo? Então, essa foi a nossa aula sobre gráficos. Espero que tenha sido muito esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.